Todo ser humano, ele sonha em ser grande. Todo ser humano pensa em tudo aquilo que ele fizer obter sucesso. Mas o que muitos não entendem é o segredo de como ser grande. E hoje eu quero falar com você qual que é o segredo de ser grande. E o segredo de ser grande, ele começa em ser pequeno. Ninguém começa grande, ninguém começa com sucesso pleno. Todas as pessoas começam do pouco. Uma longa caminhada começa com o primeiro passo. E muitas das vezes é isso que acontece. Não estamos valorizando o começo. Não estamos valorizando o que é pequeno. Não estamos valorizando o que temos no momento. Muitas das vezes nós almejamos lugares altos, mas não somos gratos pelo lugar em que nós estamos. E o segredo de ser grande é aqui, onde você entende e compreende o seu momento e você valoriza aquilo que você tem. A palavra do Senhor em Mateus 25, 23, Jesus ele conta uma parábola dos talentos. E a palavra do Senhor fala que ele dá a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. E aquele senhor da sua terra sai e quando ele volta ele pergunta para os seus servos o que foi feito com aquele talento que ele deu. O que tinha 5 granjeou mais 5 e ficou 10. E ele disse: bem fizeste. O que recebeu 2 granjeou mais 2, ficou com 4. E ele reconheceu aquele seu servo. Mas aquele a quem ele deu um só, ele disse: Senhor, eu tive medo de perder, eu tive medo de investir, eu tive medo de fazer qualquer coisa, então eu enterrei o talento que me foi dado. Porque era apenas um e eu tinha medo de perder. Aquele senhor, ele sabia a capacidade de cada um e foi dado a cada um conforme a sua capacidade. O que Deus te entregou é conforme a sua capacidade. E muitas das vezes você pode até dizer: mas eu não sou capaz. Mas se Deus te entregou, é porque Ele sabe que você é capaz. Então nunca diga que você é um fracassado ou que você não é um ninguém. Nunca diga que os outros estão sempre num nível maior do que você. Pare de olhar para o que você não tem e comece a olhar para aquilo que você tem. Comece a valorizar aquilo que Deus te entregou. Comece a valorizar o que você tem hoje. Eu quero morar numa grande casa, então comece a valorizar esta casa que você está morando. Ah, mas não é a minha casa, é uma casa de aluguel. Não importa, cuide dela como se fosse sua. Sabe por quê? Quando a palavra do Senhor diz que aquele senhor olhou para o teu servo de 1 talento e disse: por que você fez isso com o talento que eu te dei? Não era melhor então que desse aos banqueiros e ali pelo menos iria render? O Senhor estava dizendo: você teve tudo para ter um sucesso. Eu entreguei nas tuas mãos a medida que você tinha condições de fazer. E talvez muitas das vezes você tem e você diz: mas o que eu tenho é pouco. Mas o segredo está aqui. Sabe qual é o segredo de ser grande? Gratidão. E sabe por que eu falo que é gratidão? Porque quando você é grato no teu coração por aquilo que você tem hoje, o Senhor, Ele te honra e te coloca no muito. E sabe por que Ele te coloca no muito? Porque Ele viu que no pouco você foi fiel. Então no versículo 23, capítulo 25, versículo 23, ele diz assim: disse-lhe o Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco te coloquei e fostes fiel, e por causa disso te colocarei no muito. Talvez o que você acha: essa minha casa é uma casa de aluguel, eu não preciso cuidar dela como se fosse minha. Não, cuide dela como se fosse tua. Deus, Ele honra isso. Ah, mas o carro que eu tenho não é o carro que eu sonho, não é o carro que eu queria. Ei, mas honra o que o Senhor te deu agora.
Trate ele como se fosse a sua nave, trate ele como se fosse o melhor carro do mundo, trate a sua casa como se fosse a melhor casa do mundo. Ei, você esposa, trate o seu esposo como o maior esposo do mundo. Ei, esposo, trate a sua esposa como a maior esposa do mundo. Filhos, tratem os seus pais como o maior pai do mundo. Pais, tratem os seus filhos como os maiores filhos do mundo. Sabe por quê? Porque Deus, ele faz com que tudo aquilo que você honre venha a se tornar grande. Se você honra a tua família agora, o Senhor vai fazer a sua família se tornar grande. Se você honra o Senhor agora no teu emprego, que talvez esse emprego nem era o que você queria, não era o que você sonhava, mas se você se empenha em cuidar, se você se empenha em honrar, Ele faz deste lugar onde você talvez até ache que é pequeno, é daí que Ele começa a te levantar e fazer você grande. O Jeff Bezos, ele fundou a Amazon. Jeff Bezos é o dono da Amazon. Hoje é uma empresa de um big sucesso. Ele fundou a Amazon na garagem dele. E hoje você vê o tamanho da empresa. Mas sabe por que ele chegou tão longe? Porque ele não achou que a garagem dele era nada. Porque ele falou, é isso que eu tenho e é aqui que eu vou iniciar. E ele começou na garagem dele. E ele começou do pouco, ele começou do pequeno. Então, meu querido, aprenda a valorizar o que você tem hoje. Sabe como que você vai ser grande? Valorizando o que hoje está em tuas mãos. Não desprezando, não reclamando. Cuide da sua casa como se fosse a melhor casa. Até porque quem não cuida do que tem hoje vai se desgastando, vai se acabando e acaba ficando sem nada. Muitas das vezes, aquele que não dá valor no que está em tuas mãos e não se dedica naquilo que Deus entregou, ele deixa com que o tempo venha corroer, venha exterminar, venha acabar. Mas todo aquele que olha para o que tem e olha para o céu e fala, Senhor, graças eu te dou, é esse que Deus honra. Ele fala, servo, você foi fiel no pouco e por isso eu te colocarei no muito. Seja fiel no que Deus te entregou hoje, seja fiel no que Deus está te dando hoje. Aprenda a valorizar. E se por acaso você não consegue enxergar o valor daquilo que você tem hoje, peça a Deus. Fala, Deus, me dá sabedoria, Senhor, para valorizar aquilo que eu tenho hoje, porque é o que você tem hoje que vai se tornar grande amanhã. Ei, aprenda a honrar o Senhor, porque aqueles que honram Ele no pouco, Ele coloca no muito. Que Deus abençoe sua vida, amém?